Olá! No vídeo de hoje estamos continuando a tratar do abuso sexual e eu vou apresentar para vocês alguns livros, algumas obras como indicadas para vocês estudarem o tema. Num primeiro momento abordarei um livro que é interessante para a leitura de educadores, de pais, para compreender o tema abuso sexual e para sensibilizar-se o bastante para envolver-se nessa luta em relação à prevenção do abuso sexual. Depois, num segundo momento, eu vou indicar 3 livros que são considerados úteis para trabalhos de prevenção com crianças e pré-adolescentes. Então, como eu prometi a vocês, eu vou indicar uma leitura de um livro que, assim, eu amei ter lido, muito interessante, Coisas de Menino, do autor Alexandre Brahoios. É um professor universitário que se dedica a trabalhar no campo da educação. Então, vejam, até onde o abuso sexual infantil deixa marcas que não saram? Um menino inocente, um professor charmoso e uma infância marcada pela dor. É um livro muito interessante de ler, o enredo é maravilhoso, vai nos envolvendo e vai chegando, ele vai mudando a narrativa. O final é quando a gente não consegue prever, é muito interessante porque a gente não prevê o final, surpreendente, belíssimo. É triste de ler também, porque sempre que a gente estuda ou lê algo, uma história sobre abuso sexual, não deixa de ser triste, não é verdade? Mas nós, como educadores, sejamos pais ou professores, não podemos deixar de refletir, de mergulhar nessa temática muito importante que afeta muitos e muitos de nossos alunos, crianças e adolescentes, e que nós, conhecendo sobre, poderemos melhor ajudar a prevenir. E é uma história escrita de uma forma, num nível de redação belíssimo e surpreendente. Espero que você possa ler. Ao ler este livro, veja que interessante, você vai acabar estudando de certa forma a temática, porque ele vai perpassar na história alguns elementos que são fundamentais no campo teórico do abuso sexual. Por exemplo, ele vai ilustrar o quanto que muitas vezes o abusador ele está numa pessoa muito próxima da família, muito próxima da criança. Então, por exemplo, pontos como este, que fazem parte da teoria do abuso sexual, você vai acabar conhecendo de um jeito descontraído por meio de uma leitura fascinante. Para adquirir, é preciso entrar em contato com o e-mail do autor, que eu vou passar para vocês, ok? Então, Coisas de Menino, uma leitura desafiante e que vai ficar para sempre na sua memória. Escolhi para apresentar a vocês 3 livros que podem ser usados para trabalhar a prevenção com a criança e o pré-adolescente, tanto pais que podem utilizar, quanto professora na sala de aula e, por que não, também psicólogos que trabalham em terapia com crianças para fazer também um trabalho preventivo ou mesmo terapêutico com alguma criança que possivelmente tenha sido abusada. Então eu escolhi 3 livros, registro que existem outros, ok? Esses 3 eu selecionei porque eu fiz uma análise esses dias de livro, uma reflexão sobre essa temática, que saiu o texto publicado no meu livro, que já mostrei para vocês, Educação Sexual, Saberes Essenciais para quem Educa. Aqui eu fiz um artigo, um capítulo, intitulado Prevenção ao Abuso Sexual, como fazer para valer. Esse é o meu capítulo, eu me pautei nesses 3 livros aqui e em alguns vídeos, ok? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 livros que eu escolhi, Sem Mais Segredo, Juju, uma menina muito corajosa, ok? Autoras Raquel Batista Spaziani, Ana Cláudia Bortoloso Maio, Juliana Laparrisa e Dárcia Amaro Ávila, ok? De 2015. E este outro, O Segredo da Tartanina, tá? Um livro muito bom, muito válido também, e das autoras são psicólogas,
Alessandra Rocha Santos Silva, Sheila Maria Prado Soma e Cristina Fukumori Watarai, tá? Um livro muito importante. E o outro é o Pipo e Fifi, também, que é um outro livro publicado e que existe em forma de vídeo. Nós vamos tratar depois sobre os vídeos. Os 3 livros que eu citei, que vou tratar aqui, eles têm 2 pontos importantes em comum. Todos eles dão destaque para a figura da professora. É muito importante o papel dela, a contribuição dela, seja alertando as crianças sobre o abuso, seja acolhendo e protegendo a criança que ela percebe que está sendo vítima. Então, nos 3 há um papel de destaque para a figura da professora. E também todos os 3 trabalham em torno da ideia do segredo, de mostrar para a criança que muitas vezes nós carregamos segredos que precisariam ser partilhados com outras pessoas, porque senão nós sofremos muito carregando, né, esse segredo sozinho, que nós precisamos partilhar com outras pessoas para a gente conseguir ajuda. Então, o livro Sem Mais Segredo, Juju, uma menina muito corajosa. Este livro é muito bom, a ideia, né, conta mesmo de uma menina que está sendo abusada pelo tio. E eu tenho algumas coisas, o livro é excelente, você pode usar, sentar com a criança, ler junto, mas tem algum ponto importante, assim como nos outros 2, algum ponto que você precisaria complementar, você como mãe, ou pai como educador, porque às vezes ele não fica completo. Por exemplo, tem momento que ela diz assim, que o tio fazia alguns carinhos que a menina não gostava, fazia uns carinhos que a menina ficava envergonhada, mas esses uns carinhos não deixa muito claro o que é. Tem um momento que ela dá um exemplo, a autora fala, as autoras, né? Dizem assim, fazia uns carinhos, como por exemplo, pedia para a menina beijar, né? Então é o exemplo só que ela dá, mas eu quero chamar a atenção para vocês. Na hora que a gente estiver lendo, estiver trabalhando com as crianças, vamos puxar uma conversa e dizer assim para ela, além do adulto querer pedir para a gente beijar, e se a gente não quer, isso não está certo. Que outras coisas, que outros carinhos que são ruins e que a criança precisa proibir, não pode deixar? Então, assim, que outros carinhos, né? Precisa conversar com a criança, quer dizer, é o passar a mão onde, em quais partes do corpo, citar o nome dos órgãos. Então, ficou faltando isso no momento em que se fala uns carinhos. Temos que ser claro, aproveitamos, paramos na hora ou no final do livro e voltamos, mas que outros carinhos, né? Além de beijar. Então, ficou esse aspecto apenas que ficou falho. E tem hora também que ela diz que não deixe as pessoas tocarem em você. E o tocar também fica vago. Aí precisamos conversar com a criança, puxar, mas que tocar é esse? Será que tocar no ombro é errado? Vamos conversar, onde que vocês acham que é errado? E chegar de forma concreta para a criança, dizer, olha, é errado pôr a mão no pênis, é errado pôr a mão na vulva, na tetinha da menina, temos que ir direto, claro, simples. Então é assim, é complementar, ok? O livro, mas ele é excelente e uma das indicações, como eu já disse. Vejamos agora um outro livro muito interessante, O Segredo da Tartanina. Um livro a serviço da proteção e prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil. Então, a Tartanina, essa personagem muito graciosa que guarda um segredo, né? O segredo que ela guarda é que o pai de um dos amiguinhos a convida, né, para ir até a casa dele, e ele promete algumas guloseimas, vai dando algo em troca para ela, para daí tirar foto. Ela tira o casco e ele vai tirar foto com ela sem o seu casco, né? Então é uma história graciosa, é interativo, tem páginas para a criança desenhar e poder ver em que momentos ela se identifica, não é, com a Tartanina, se ela também tem algo, se ela também tem algum segredo. Então o livro é espetacular nesse sentido, ok? E vai mostrando, deixa bem claro aqui como é que é a interação entre o abusador e a vítima, né? As artimanhas que ele usa para atrair a vítima, que é não só ela, parece ele tentando atrair outros
peixinhos, né, do fundo do mar, e as artimanhas que usa, e mostra muito bem mesmo essa pressão do abusador com a vítima, né, o que é uma analogia com o que a gente vê na realidade no mundo das crianças. As crianças que são abusadas certamente conseguem identificar-se, as que não foram vítimas conseguem sensibilizar-se e entender a importância da prevenção. As autoras direcionam para um tipo de abuso sexual, que é o pornográfico, né? O fotografar sem roupa. Mas é lógico, então nós com as crianças, ao conversar, podemos esticar o bate-papo para dizer, mas que outra coisa errada, além de deixar-se fotografar? Então é passar a mão no corpo, em que partes do corpo é errado, né? Tudo aquilo que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, embora aqui esteja voltado para essa questão do fotografar, né, sem roupa, da pornografia infantil, a gente deve estender na conversa com as crianças para as outras possibilidades de abuso sexual, né, para que a criança compreenda na sua íntegra. Volto a frisar também que para terapeutas usarem em trabalhos também em terapia sexual, eu aliás defendo que na terapia sexual, com toda e qualquer criança, o terapeuta pode dedicar uma sessão fazendo também a prevenção ao abuso com as crianças que ele atende, mesmo que a queixa não seja numa linha do abuso sexual, mas fazer com que a psicologia cumpra esse papel dessa contribuição importante. Eu costumo sempre também, como sou psicóloga, indicar para outros psicólogos que usem este livro também com as crianças que trabalhem, mesmo que a princípio você fala, nossa, mas não tem nada a ver a terapia, a queixa que a mãe trouxe a criança, né, para as sessões, não tem nada a ver com os quesitos de abuso sexual. Mesmo assim, eu defendo que você possa dedicar uma sessão ou duas para trabalhar esse tema e fazer com a criança também uma prevenção no quesito de abuso sexual, ok? E é importante registrar que as autoras têm também um outro livro publicado na sequência, O Tesouro da Tartanina. Este aqui é para prevenção do bullying infanto-juvenil. Esse do abuso sexual específico, esse é uma prevenção do bullying, né, de forma geral, infanto-juvenil. O terceiro livro que eu vou tratar aqui como uma indicação para vocês, tanto para ser usado como por famílias quanto por professores, é o Pipo e Fifi, que tem o livro impresso e também tem em forma de vídeo, escrito por Caroline Arcari. São dois monstrinhos, Pipo e Fifi. A história é muito interessante, muito alegre e ela fala muito assim, vai mostrando de forma prática. Então ela fala das partes íntimas que a gente tem e o que a gente, as partes íntimas, e aí ela coloca os nomes mesmo, o que é parte íntima, né? O pênis no menino coloca apelidos, a vulva na menina coloca apelidos no livro, são escritos alguns apelidos também, é muito interessante. O peitinho da menina também, o bumbum ou nádega, então ela coloca as partes íntimas, ela coloca os nomes das partes, ela realmente diz direto e claramente para a criança, isso é muito importante. E aí no livro os monstrinhos vão trabalhar assim, um deles vai mostrar exemplos para a criança do que são toques do sim, e o outro vai falar em toques do não. Toques do sim é assim, o que a criança pode deixar, ou em quais partes do corpo, ou o que o adulto pode fazer, que ele se aproxima da criança e que é permitido, são chamados toques do sim, como por exemplo, tá, fazer um cafuné na cabeça. Né? Pegar na mão da criança para ajudá-la a atravessar a rua, esse é um toque do sim. Né? Dar um beijinho rápido na criança, de cumprimento, né? Rápido na criança, também são toques do sim, nada demorado, né? Passar a mão no ombro, uma batidinha nas costas, de leve. Então ela vai mostrando exemplos para a criança e mostra os toques do não. O que são os toques do não? Quer dizer, passar a mão no corpo, nas partes íntimas, que aí ela já explicou o que é, sentar a criança no colo do adulto sem que a criança queira ou permita,
né? E ela vai dando bem exemplos nos toques de não, é aquilo que deixa a criança mesmo desconfortada, envergonhada, e vai ficando muito claro para a criança isso. Então é bastante inteligente o livro nesse sentido, bastante concreto, né? Como estava dizendo para vocês. A única coisa, eu não tenho o livro, não adquiri ainda, conheço pela internet, tanto o livro quanto o vídeo, e assim, o que me pareceu é que talvez, assim, o desenho dos órgãos genitais do bonequinho e da bonequinha, Pipo e Fifi, ele está assim muito pequeno em comparação, por exemplo, com o tamanho da orelhinha, né? Então, digamos que seja assim, que esteja um pouquinho reduzido. O pai ou a mãe ou a professora, quando está lendo para a criança, pode até conversar com isso. Ô, gente, vocês não estão achando aqui que podia estar um pouquinho maior esse pipi? Será que não está tão pequenininho? Ah, eu acho que essa ilustradora desenhou pequenininho, sabe? Com a criança, questionar um pouquinho até alguma falha que o livro possa ter, né? Caso tenha, não tenha em mãos, como eu estou falando, mas a gente sempre pode questionar com a criança e mostrar alguma incompletude, e ajudando a refletir, a questionar e a pensar em outras ideias. É uma sugestão assim que eu dou, que talvez faltou apenas essa questão de desenhar o órgão um pouquinho mais visível, um pouquinho mais correspondente na proporção do corpinho. Antes de terminar esse vídeo, quero registrar mais uma vez que esses 3 livros que eu indiquei não esgotam as possibilidades. Existem outros livros, outros autores. Inclusive, vou deixar para vocês a indicação de um artigo feito por uma das autoras do Tartanina, né, a psicóloga Sheila, e uma outra autora, que fizeram escolhendo 6 livros usados na prevenção ao abuso, e que elas fazem uma análise crítica desses livros. É interessante, vou deixar ao final uma indicação para quem deseja ler, ok? E se você gostou deste vídeo de hoje, eu peço que curta e compartilhe com seus amigos. Obrigada!